Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Um bom fim de semana que se inicia hoje, sexta-feira, e vai até amanhã, sábado, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre a salvação. Antes de começar, queridos irmãos, pause o vídeo agora, curta o vídeo. Quem não se inscreveu no canal, primeiro já se inscreva. 1, 2, 3, já. Pausaram? Curtiram o vídeo? Se inscreveram quem não tinha se inscrito? Ótimo. Muito obrigado. Não esqueça de compartilhar o vídeo quando ele acabar. Quem quiser comentar nos comentários, fiquem à vontade. Agora uma oração para começar. Querido Deus amado, que o Espírito Santo me tome nesse momento, que Deus fale através de mim, para essas pessoas também, que nós possamos evoluir, aprender e chegarmos preparados para a salvação, para irmos à vida eterna ao seu lado, viver com o Senhor, meu Deus. Que sejamos preparados, que a cada meditação dessa a gente vai se preparando cada vez mais, Pai. Que os três maiores professores do mundo estejam conosco, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. Queridos irmãos, tem gente que fala que a gente é salvo pela graça, tem outros que falam que a salvação vem pela fé, tem outros que falam que a salvação vem pela lei, e tem outros que falam também que a salvação vem pelas boas obras. Mas, aliás, como é que é a salvação? Como é que a gente chega nela? Primeiro, eu vou ler para vocês um texto aqui, Mateus 25. Eu vou ler do versículo 31 ao 46, que diz assim, ó: Quando o Filho vier, Filho do homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. E eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntaram: quando foi que vimos o Senhor com fome, lhe demos de comer, ou com sede, lhe demos de beber? E quando foi que ouvimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes disse: dirá, respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que fizerem a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram, estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntaram: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: eu em verdade lhes digo que sempre que eu deixaram de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Então você vê, queridos irmãos, que as ovelhas de Deus que estão à direita estarão recompensadas ali, está sendo dito, né? Pelas boas obras que elas fizeram. Né? Quando ele diz ali, está falando, quando você ajudou uma pessoa pobre necessitada, quando você ajudou uma pessoa doente, quando você mandou mensagens positivas para uma pessoa doente, quando você foi visitar alguém que estava necessitado, Deus está vendo a sua boa obra, né? É isso que ele está falando ali, né? Então as ovelhas fizeram isso, enquanto os cabritos não, né? É que nem uma música, né? Que outro dia eu ouvi a mulher falando que ela estava preparando, que ela convidou Jesus para jantar na casa dela. Ela preparou um frango assado para o jantar. Estava tudo pronto, de repente alguém bateu na porta. Era um mendigo que estava com fome e pediu algo para comer. Então
pensou aquele frango era para Jesus, foi lá e deu uma coxa do frango pro Dindingo. Aí passou-se mais um tempo e veio um menino pobre também batendo na porta com fome dela. Ela pegou, foi e deu a outra coxa do frango para o menino. Depois, batendo na porta mais tarde, era Jesus chegando para jantar. Quando ela põe ele para sentar na mesa e fala para ele comer o frango que ela fez para ele fala, não, muito obrigado, mas estou satisfeito com o que você já me deu. Como assim? Como eu te dei? Estou satisfeito com as 2 coxas de frango que você me deu. Então, o que ele está dizendo ali? Que aqueles 2 pobres representavam Jesus. Né? Então, 2 necessitados. Exatamente isso. Quando você ajuda os necessitados está ajudando a Deus. Né? Então, aqui, muitas pessoas que pegarem este texto, queridos irmãos, eles vão achar, nós somos salvos então é pelas boas obras. Olha aqui. Está falando que esses aqui não foram salvos porque não praticaram as boas obras. Então, nós somos salvos pelas boas obras. Agora, queridos irmãos, vamos lá em Gênesis 3:15, onde nós temos uma frase, né, um versículo que nós chamamos de proto-evangelho. Ou seja, é a primeira promessa de Deus para a humanidade. Tá? Eu vou ler para vocês aqui. Ó. Foi depois da queda, né, quando eles comeram da fruta proibida, Adão pegou e falou, Deus falou, você comeu da fruta, Adão? Foi essa mulher que o Senhor me deu, que me deu a fruta e eu comi. A mulher falou, por que você fez isso? Ela falou, foi a serpente que me enganou e eu comi. Aí Deus fala, maldito seja a terra por conta do que você fez, e você agora rastejará pelo chão comerá do pó da terra, né? E aí ele diz, ó, em Gênesis 3:15, ó, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Né? Vamos entender o que diz esse texto? Primeiro, nós temos que entender que ele vai pôr inimizade entre você e a mulher. Quem que a cobra tá representando ali? Satanás? Mas ela está representando o quê? Quem que Satanás representa? O mal, o pecado. E a mulher está representando quem? A humanidade. Então, o que está sendo falado aí é que, porém, inimizade entre o pecado e o ser humano. Ou seja, o ser humano nunca, por mais que ele seja pecador, por mais que ele fosse o cara lá assassino, serial killer preso na cadeia, ele jamais vai gostar de pecado. Então, você vê que quando chega lá um cara, por exemplo, um estuprador, numa cadeia, os caras ficam revoltados com ele. Então, quer dizer, mesmo os caras que estão nas trevas, eles têm inimizade pelo mal. Então, nós não gostamos do pecado. Nós pecamos muitas vezes, mas nós não gostamos, nós temos inimizade com o pecado. Isso está dizendo aqui nessa primeira parte. Na segunda parte, está escrito aqui, ó. Porém, entre a sua descendência e o descendente dela. Vamos parar para pensar? Quem que é descendente? Nasce descendentes? Não, não tem. Mas ele tem o quê? O pecado é o descendente de Satanás. E também os demônios e o próprio Satanás. Então, é descendente dela. Então, só que aí ele fala, e o descendente dela. Então, não está falando a descendência da humanidade, o descendente, um só. Quem que é esse um só? Jesus Cristo, né? Então, Jesus Cristo. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Vamos lá. Quando você fere a cabeça de uma cobra, o que acontece? Essa cobra morre, essa serpente morre. A gente mata uma serpente dando uma paulada na cabeça dela. Então, quando você vê uma cobra, você tem um pedaço de pau, você faz o quê? Você dá uma paulada no meio das costas primeiro. Ela vai quebrar a coluna, ela não sai mais do lugar. Ela não sai do lugar, você vai lá e dá uma paulada na cabeça dela. Acabou. Morreu a cobra. Então, quando aqui Deus está falando, este lhe ferirá a cabeça, significa que este matará Satanás. Matará o mal, matará o pecado. E quando diz, você lhe ferirá o calcanhar, né? Quer dizer o quê? Quando uma cobra pica no nosso calcanhar, é uma ferida de morte, porque é o veneno da cobra
é mortal, né? Se você não correr para um médico, você morre. Porém, Jesus foi ferido de morte, pois ele foi crucificado e morreu, mas ele ressuscitou. Então, ele, a ferida de Jesus foi de morte, mas ele não morreu, né? Então, essa é uma profecia de que viria o Messias. Então, essa é a primeira ponto para início da salvação, né? Vem aí. Aí é o início da graça, entendeu? Então, a graça começou aí, tá? Começou aí, nessa frase, né? É como viria a graça. Agora, nós já entendemos como surgiu a graça e que ela foi cumprida essa frase lá na cruz, porque quando Jesus morre na cruz, ele exime a humanidade do pecado. Você entendeu? Quando ele morre na cruz, o pecado já não tem mais poder para levar um ser humano à morte. Você entendeu? Pois Jesus pagou o preço por aquele pecado que condenava a humanidade à morte, com o próprio sangue, entendeu? Então daí vem a graça. Mas Jesus não pode obrigar que toda a humanidade vá com ele para a vida eterna. Não. Como ele nos ama, ele tem que nos dar a liberdade de escolha. Então agora cabe a cada um de nós escolhermos se vamos para a vida eterna, se vamos aceitar essa graça e ter a salvação ou não. Entende? Satanás volta para que a gente seja perdido, que a gente vai ser condenado. Jesus voltou para que nós fôssemos salvos. Ele nos entregou na cruz, ele nos deu esse direito. Agora nós é que temos que dar o voto de desempate. Cada um por si. Entendeu? Isso é uma escolha individual. Então, nós precisamos entender isso. Compreende? Então agora, como que a gente alcança essa graça, a graça? A salvação, ela vem pela graça. É a graça que vai dar a salvação. Qual graça? O sacrifício de Cristo na cruz, que foi profetizado lá no Éden, neste texto aqui de Gênesis 3,15. Essa graça é que vai nos salvar. Porém, como eu alcanço essa graça? Primeiro, eu alcanço essa graça quando, primeira coisa, eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, como meu Rei e como meu Libertador que ele vai vir. Ele é meu Criador, Salvador, Remidor e é o Rei que vai vir. Quando eu aceito que Jesus Cristo era o sacerdote, mas também era o sacrifício, né? Então, é isso que eu entendo. Para entender o sacrifício e sacerdócio, vamos entender. Saul, lá, quando ele fez o sacrifício lá, o holocausto para Deus, e ele foi criticado por Samuel, porque somente um sacerdote podia fazer o sacrifício, não foi? Foi porque a lei diz em Levítico que quem tem que fazer o sacrifício são os sacerdotes. Então, quem é o sacerdote hoje em dia? Jesus. Tá certo? Então, nós vamos estudar na próxima meditação que eu vou gravar sobre as duas alianças, né? Porque a pessoa fala, tem a aliança antiga e a atual. Nós já falamos sobre isso, mas eu vou falar um pouco mais profundo sobre esse tema. A aliança antiga, ela era basicamente um sacerdote falho humano, era a oferenda do sacerdócio lá para ser morto, o sacrifício, era um sacrifício falho, que era um animal, né? Imperfeito, por mais perfeito que fosse o animal lá, não era perfeito, né? E esta lei estava posta numa tábua. Então, o que acontecia? Sem Jesus, nós não conseguimos atingir cumprir a lei, né? Porém, quando Jesus morreu lá sacrificado, o que aconteceu com o véu que ficava entre o Santo e o Santíssimo? Ele se rasgou de cima para baixo.
para evitar que alguém fale que ele foi lá e rasgou. Não, ele rasgou de cima para baixo. O que quer dizer esse ato? Quer dizer que a partir de agora, nós temos o direito de entrar na presença de Deus. Não mais só o sacerdote lá que podia, uma vez por ano. Agora nós também podemos entrar no Santíssimo. Por quê? Porque agora nós temos um sacerdote perfeito. Quem é o nosso sumo sacerdote perfeito? É Jesus. Então, a antiga aliança, nós tínhamos coisas imperfeitas. Agora, na nova aliança, nós temos as mesmas leis, porém, nós temos um sumo sacerdote perfeito, que é Jesus. Tivemos um sacrifício perfeito, que foi Jesus. E nós temos uma lei que não mais está escrita em duas pedras, mas no nosso coração e na nossa mente. Então, queridos irmãos, como que eu alcanço a salvação? Simples. Para você alcançar a salvação, a primeira coisa que você deve fazer é aceitar Cristo. A segunda coisa que você deve fazer para alcançar a salvação é cumprir, é, não pecar, se arrepender dos seus pecados, tentar viver sem pecado. E como é que eu faço isso? Olhando para a lei. Então, Jesus Cristo resumiu a lei em duas, né? As 10 que tinha em duas, que é amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus acima de tudo. Ou ao contrário, quem quiser falar o contrário também, tá no mesmo, né? Amar a Deus acima de tudo e o próximo como a nós mesmos. Porém, isso nada mais é que o resumo dos 10 mandamentos. É a essência por trás dos 10 mandamentos, que é o amor, né? Então, como que eu sei que eu pequei? Como disse Paulo, eu sei que eu cometi o pecado da cobiça, porque está escrito na lei que cobiçar é pecado. Eu sei que eu cometi o pecado do adultério, porque está na lei, não adulterará. Eu sei que eu cometi pecado ao matar, está na lei, não matarás. Eu sei que eu cometi um pecado ao roubar, porque está na lei, não matarás. Eu sei que eu cometi um pecado ao adorar outra coisa que não foi a Deus, porque está na lei escrito não adorar. Entendeu? Só que nós só conseguimos seguir esta lei se Jesus Cristo estiver no nosso coração, se o Espírito Santo estiver dentro de nós. Senão, nós não conseguimos salvar esta lei, seguir esta lei de Deus. Entendeu? Nós precisamos compreender o pecado e se arrepender. Mas para que a gente possa se arrepender do pecado, para que nós possamos alcançar a salvação, a graça, nós temos que entender que nós pecamos. E como é que eu entendo que eu pequei? Quando eu olho para a lei e vejo que eu descumpri algo desta lei de Deus. Compreende? Eu não vou ser salvo pela lei, mas eu preciso dela para alcançar a graça. Entendeu? Mas eu nunca vou conseguir seguir a lei sem Deus comigo. Por quê? Porque nós não temos condição disso. Porém, Jesus quer que o Espírito Santo more dentro de nós para que nós possamos seguir essa lei. Mas como é que eu posso que o Espírito Santo more dentro de nós? O que aconteceu lá no templo? Né? Fala-se na Bíblia que o nosso corpo hoje em dia é o templo do Espírito Santo. Como que Deus começou a habitar no templo? Lá no tabernáculo primeiro. Vamos no tabernáculo, lá no que fala lá no tabernáculo, lá de Moisés. Primeiro, eles construíram o tabernáculo, e aí quando estava tudo pronto, Deus já estava lá? Não. Eles fizeram o cerimonial de purificação. Eles purificaram todo o tabernáculo, lá com azeite, com outra coisa. Depois fizeram o sacrifício lá. Depois, Arão e seus filhos foram purificados, foram ungidos. Depois, eles ficaram uma semana dentro do tabernáculo. E depois, sim, então, começou-se o trabalho do sumo sacerdote. E ali, então, depois que foi feita toda aquela purificação, saiu fogo lá do tabernáculo, aquela nuvem de coisa, e a glória de Deus apareceu lá. Então, aí sim, naquele momento, o tabernáculo estava com Deus habitando ali. Ou seja, qualquer coisa errada que acontecesse ali, tinha consequências. Quando, por exemplo, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, foram lá e acenderam o castiçal com fogo impuro, o que aconteceu? Eles foram fulminados vivos, né? Por conta de terem posto algo impuro dentro do templo. Por quê? Por que isso aconteceu? Muitas pessoas não entendem isso. Por que Deus foi tão rude com eles? Não é que foi rude. Acontece o seguinte:
eles estavam dentro do templo, que é um lugar puro, que é onde estava habitando o Senhor. Quando eles jogaram lá no templo algo impuro, eles cometeram um pecado. E como eles estavam dentro do lugar santificado, eles não suportaram a glória de Deus mais, estando ali. E aí aconteceu o quê? Por estarem em pecado, eles já não estavam mais puros, então eles não poderiam estar ali. E por estarem ali, eles acabaram sendo fulminados. Compreende? Então, hoje em dia, o que eu tenho que fazer para o meu corpo estar puro, para o Espírito Santo poder estar dentro de mim? Eu não posso comer carnes imundas, eu não posso consumir nada que, que deixe meu corpo impuro. Ou seja, eu não posso comer as carnes imundas, eu não posso tomar bebidas alcoólicas, eu não posso fumar cigarro, eu não posso usar drogas, essas coisas que vão contaminar o meu corpo, vão deixar minha mente transtornada. E nada que mexa com a minha mente, como por exemplo estimulantes. Entre eles, cafeína é uma delas, né? Que acelera, que mexe com a mente da gente. Então nós devemos evitar tudo que vicia. Como que eu também posso estar purificado? Tratando o próximo com amor, com carinho, com afeto, entendeu? Isso vai purificando meu corpo. Como que eu também posso purificar o meu corpo? Quando eu não tenho contato com nada viciante, como pornografias, quando eu não cometo fornicação, quando eu não cometo masturbação. Tudo isso vai trazer a pureza para o nosso corpo. Quando eu evito pensar em coisas que é quando a pessoa fala lá, se gaba, não, eu sou malicioso, eu malicio tudo, eu malicio não sei o quê, não sei o quê. Isso é uma coisa que não é de uma pessoa pura. Ele é uma pessoa contaminada, é uma pessoa. Então isso é errado. Então a pessoa quanto mais ingênua, melhor. Entendeu? Então, quanto mais o meu corpo estiver purificado, melhor o Espírito Santo consegue entrar. Se o meu corpo estiver totalmente purificado, o Espírito Santo vai entrar em mim. Quando ele entrar em mim, eu sou apto a cumprir a lei. E estando apto a cumprir a lei, eu alcanço a salvação. Então, como você pode ver, uma coisa vai puxando a outra na Bíblia. Você entendeu? Então, uma coisa puxa a outra. Entendeu? Eu só consigo cumprir as leis quando o Espírito Santo está dentro de mim. Mas vai acontecer o quê? Muitas pessoas não vão conseguir cumprir as leis porque o Espírito Santo não vai entrar dentro dela. Porque essas pessoas não vão atingir esse nível de pureza. Elas não vão ser salvas? Vão. Elas vão ser salvas porque nós chamamos de ignorância, pelo arrependimento. Pela ignorância e por arrependimento. Aquelas pessoas que conhecem a lei e acabam caindo em pecado, como muita gente, como eu mesmo, muitas vezes caio em pecado, e eu me arrependo do que eu fiz, eu vou alcançar a minha salvação porque eu estou me arrependendo daquele pecado. Eu caí no pecado, mas eu estou lutando contra ele. Eu não estou pecando porque eu quero pecar. Ah, deixa quieto, eu vou lá e peco, depois Deus me... Não, eu peco porque eu não consegui resistir, mas eu me arrependo. Deus está vendo que eu estou lutando contra aquele pecado, então ele vai me salvar. Agora, aquela pessoa que se diz, ah, não, eu vou pecar mesmo, depois Deus me pode... Essa não vai ser salva. E tem também o pecado por ignorância. Quando a pessoa não conhece as verdades bíblicas. Por exemplo, a pessoa nunca ouviu falar que não pode comer as carnes imundas. A pessoa nunca ouviu falar ou não estudou profundamente para compreender que deve guardar o sábado. Deus não vai cobrar isso dela. Deus vai cobrar o que ela sabe. Tá certo? Mas tem uma coisa que Deus vai cobrar de todos nós. Como está escrito aqui em Mateus, que nós lemos agora há pouco. Né? Em Mateus. Está escrito o quê? Que ele vai nos cobrar pelas nossas boas obras. Isso ele vai cobrar de todo mundo. Isso é essencial para nossa salvação. Então ele vai cobrar se você é uma pessoa que ajuda o seu próximo, que ajuda quem está necessitado, se você ora para o seu próximo com misericórdia, se você ora para uma pessoa, por exemplo, a pessoa cai no chão, você vai tirar sarro dela, que a gente ficar rindo, caiu, essa você então não está salvo. Eu sou uma pessoa que eu costumo rir quando a pessoa cai. Não vou negar para vocês. Eu estou tentando evitar isso. Mas é uma coisa, porque às vezes a maneira que a pessoa cai acaba ficando até engraçado o tombo. Só que você não sabe se a pessoa quebrou um osso, se ela quebrou um fêmur, se ela quebrou um braço.
Às vezes a pessoa não quebrou nada, mas causou uma lesão interna, uma lesão que vai se agravando e acaba levando a pessoa à morte mais para frente. Você entende? Então, uma queda sempre é grave, mesmo que às vezes não aconteça nada. Pode ser que às vezes não foi grave, não foi nada realmente. Mas mesmo assim, nós temos que amar o próximo. Você gostaria que risse quando você caísse? Então, por que você está caindo? Então, você não está seguindo o mandamento que está na nova lei aí, que é amar o próximo como a nós mesmos. Você entende? Então, se você está fazendo com o outro que você não quer que faça com você, você não está amando o seu próximo. Então, você vai ser cobrado por isso. Entendeu? Por isso as boas obras. As boas obras é que vai decidir a salvação de todos nós. Entendeu? Isso é uma coisa unânime. Nós vamos ser salvos pelas boas obras? Não. Nós vamos ser salvos pela graça de Jesus. Porque se Jesus não tivesse morrido naquela cruz e nos dado a graça da salvação, nós poderíamos praticar as boas obras, poderíamos ser perfeitos na lei, nós não seríamos salvos. Entendeu? Porque em algum momento nós erramos. Ninguém vai conseguir ser perfeito na lei. Né? Nós poderíamos ser salvos pela lei? Sim, se nós fôssemos perfeitos. Nunca pecamos em nada, seguimos a lei perfeitamente a nossa vida inteira. Nós simplesmente praticamos as boas obras, é tudo perfeito. Aí nós seríamos salvos. Só que não existe ser humano que vai conseguir isso. Então, por mais que hoje em dia você consiga seguir todas as leis, você se converteu e segue todas as leis, muito bem. Mas você não seria salvo se Jesus não morresse na cruz. Porque todos nós precisamos da sua misericórdia, da sua daquele sacrifício, porque todos nós pecamos. O preço do pecado é a morte. Por isso que nós falamos que nós somos salvos pela graça. Porque a graça é a única coisa que nos leva à vida eterna e à salvação. Porque sem ela não existiria salvação. Mas, para nós alcançarmos a graça, nós devemos evitar o pecado. A gente evita o pecado servindo a lei. E nós também seremos salvos ao alcançar as boas obras, tratar o próximo com amor. Né? Entre a lei está amar ao próximo quando nós amamos nós mesmos. Então, se eu não pratico boas obras demonstrando amor ao próximo, como que Jesus vai me salvar? Né? Então, mas a graça que vai nos salvar. Eu posso errar a vida inteira, mas hoje eu me converti. Eu errei a vida inteira. Aí, um dia antes de Jesus voltar, eu me converti, me arrependi de tudo que eu fiz. Tudo que eu fiz, tudo. E eu me converti, recebi o Espírito Santo e comecei dali eu aceitei Jesus e me arrependi sinceramente. No dia seguinte, Jesus voltou. Eu vou estar perdido ou vou estar salvo? Eu vou estar salvo. Mas eu pratiquei boas obras? Mas eu pratiquei boas obras? Não, não pratiquei. Eu guardei a lei? Não, porque um dia só Jesus já voltou. Então quer dizer, eu vou ser salvo? Eu vou ser salvo, porque eu me converti, me arrependi. Mas eu não tenho boas obras, eu não cumpri a lei. Eu estou sendo salvo pela graça. O ladrão na cruz, Jesus, é um exemplo desse. Ele se converteu lá na cruz, se arrependeu e aceitou a Jesus na cruz. Ele praticou boas obras? Não. Ele cumpriu a lei? Não. Mas ele vai ser salvo. Por quê? Ele nos garantiu que ele estaria salvo. Por quê? Porque ele se arrependeu. Então a graça de Jesus foi o suficiente para ser salvo pelo arrependimento dele e pela conversão dele lá na cruz. Porém, nós temos que entender que não é porque eu aceitei Jesus, que eu me converti, que eu falei que eu me arrependi de todos os pecados que eu fiz, que eu já estou salvo. Porque muita gente vai achar isso. Eu me arrependi, dos meus pecados, eu me converti, eu me batizei, eu estou salvo. Porque a graça me salvou. Mas não é isso. Então quer dizer que porque eu me converti, me arrependi dos meus pecados, agora daqui em diante, a graça me salvou, então daqui em diante eu posso pecar, eu posso roubar, eu posso adulterar, eu posso matar, eu posso estuprar, eu posso ser pedófilo, eu posso tudo. É assim? Claro que não, quer dizer, eu não estou salvo, eu só vou estar salvo 100% quando Jesus voltar e eu estiver salvo. Agora, se eu voltar a cair em pecado, eu perdi já a salvação. Eu vou ter que novamente me arrepender. Você entendeu? Mas eu repito a vocês. Como que eu posso me arrepender?
Quando eu entendo que a lei de Deus é válida e eu entendo que eu desobedeci à lei de Deus. Aí eu entendo que eu pequei, me arrependi e serei salvo. É o que aconteceu com o ladrão na cruz. Ele não cumpriu a lei, não chegou a cumprir a lei, mas ele se arrependeu, ou seja, ele aceitou a lei de Deus na cruz, ele aceitou que a lei de Deus era verídica e que ele cometeu erros que a lei de Deus às vezes aprovava. Então ele se arrependeu do que ele fez, então Jesus deu a graça a ele. Entendeu? A mesma coisa seria o caso da pessoa que eu dei o exemplo agora há pouco. A pessoa compreendeu as leis de Deus são válidas e que ela descumpriu. Então, que ela está em pecado. Ela se arrependeu, se batizou, se converteu. No dia seguinte, Jesus voltou, ela está salva. Basicamente é isso. Você não tem como se arrepender de um pecado se você não compreende que você pecou. E como é que eu vou saber que eu pequei? Quando eu descobri a lei de Deus. Pois o pecado é o descumprimento da lei de Deus. E o preço do pecado é a morte. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Portanto, se eu não sei que é pecado, como que eu posso me arrepender? E sem arrependimento não tem graça que nos salve. Vocês percebem como uma coisa puxa a outra? Que não tem como separar uma coisa da outra? As pessoas ficam falando, o Velho Testamento não vale mais, é só o Novo, porque não sei o quê. Só que é justamente no Velho Testamento que está os maiores direcionamentos e orientações para que nós possamos alcançar a graça oferecida no Novo Testamento, lá no sacrifício de Cristo. Forte isso, não? Você para pensar nisso? É no Velho Testamento que estão as orientações e direcionamentos para que alcance a graça que está sendo revelada no Novo Testamento. Em outras palavras, sem o Velho Testamento, não existe a graça. E se não existe a graça, não existe a salvação. Ponto. Essa é a questão. Então, resumindo, queridos irmãos, o Velho Testamento está valendo? Sim. A lei de Deus continua valendo? Sim. Eu sou salvo pela lei? Não. Eu sou salvo pelas minhas boas obras? Não. Eu sou salvo pela graça de Jesus e ter morrido na cruz por mim. Mas eu só posso estar contemplado pela graça de Jesus quando eu estou em boa relação com Deus, quando eu estou obediente a Deus, quando eu não estou em pecado. Para mim não estar em pecado, eu tenho que seguir a lei. Simples, né? E para mim me manter longe do pecado, eu tenho que estar praticando as boas obras, porque não basta que eu sirva a lei, mas eu tenho que trazer as pessoas para Deus e para a lei. Então aí vem as boas obras. Portanto, é uma união de tudo que a gente irmãos. Entendeu? Por que o rico, lá no caso, o rico lá não foi pro lago de fogo lá com enxofre? Foi porque ele era rico? Não. Foi porque o quê? Porque ele não tinha misericórdia, porque ele não tinha amor ao próximo. Quando você via lá Lázaro caído no chão na porta dele, ele era incapaz de dar um prato de comida para um mendigo leproso que estava na porta dele precisando de comida. Por isso ele foi pro lago de fogo, por falta de misericórdia, por falta de amor ao próximo. Então, queridos irmãos, é o arrependimento. Por que que Saul chegou à derrota e ao suicídio? Porque ele não se arrependeu. Ele teve várias chances de arrependimento e ele insistia e não assumiu o que ele fez. Né? Você vê? Ele preferiu perseguir Davi, porque ele compreendeu que Davi era escolhido para ficar no seu lugar, ao invés de chegar a Deus e orar e pedir perdão a Deus pelos seus pecados, se arrepender humildemente. Né? Ele preferiu se manter no pecado. Ele não abaixou. E foi por isso que ele pagou caro pela prestação e perdeu sua salvação. Mesma coisa Judas. Jesus deu total chance a Judas de se converter de verdade, de mudar o seu temperamento, se arrepender dos seus erros. Mas Judas não fez isso. Né? Ele pegou e continuou a roubar o dinheiro que as pessoas davam lá para Jesus. Ele era o tesoureiro, ele roubava para ele parte do dinheiro que as pessoas davam lá de oferta.
E continuou na ambição. Então, a falta de arrependimento é que levou Judas ao suicídio também e a cair lá e se estourar, fatifar no chão. Né? Então você vê, é a falta do arrependimento. O que fez Ramsés quase perder o reino, matar um monte de gente lá na última praga, o seu próprio filho. Falta de arrependimento. É claro que é impossível que àquela altura, por exemplo, da última praga, da morte dos primogênitos, Ramsés já não tinha percebido o poder do Deus único. Que ele não tinha poder sobre esse Deus. Né? Então é claro que ele teria que ter certeza de que o filho dele morreria se ele não libertasse o povo. Porque Deus prometeu todas as pragas e todas caíram como foi prometido. Né? E cada vez que Moisés orava, as pragas cessavam. Ele sabia que estava vindo de Deus e que ele nenhum dos deuses dele tinha poder para segurar. Mas ele se negou a descer do salto, ele se negou a se arrepender. Ele poderia, na sua última praga, ter se arrependido e falado, não, tudo bem, não precisa matar meu filho. Eu libero vocês, vão embora e pronto. Eu compreendo que Deus, que eu não posso com esse Deus, mas não. Ele se recusou, por quê? Por várias consequências. Primeiro, Ramsés, ele foi educado para ser um líder. E na mente dele, ele foi educado para ser um deus. Entendeu? Ele não se sentia um homem só, ele se sentia um deus. Por quê? Porque naquela época acreditavam que o rei do Egito, o faraó, ele era um deus, ele era o Horus vivo. Entendeu? Então ele não era simplesmente um rei. Então ele se achava poderoso, né? Como um deus, né? Mas interessante, onde já se viu um deus que é mortal? Geralmente os deuses são imortais. E o Horus era mortal, Ramsés era mortal, o pai dele não morreu? O avô dele não morreu? Então será que ele não entendia que ele não era um deus? Que era só uma coisa simbólica, talvez? Será que ele não percebeu que ele poderia ter alcançado a sua salvação, que ele poderia ter livrado o filho dele da morte se ele se arrependesse? Uma simples ordem dele e o filho dele teria ficado vivo. Um monte de gente que morreu no Egito estaria vivo. Mas não. Aí você vai falar, mas está escrito que Deus fez com que ele não aceitasse. Não, Deus não iria fazer isso. Deus não obriga. Se Deus obrigasse Ramsés a não ceder, Deus estaria sendo tirano, ele não estaria sendo amor. Ele não estava dando a escolha para Ramsés. Né? Aquilo ali é uma metáfora, é simbólico, é figurativo, né? Tem um outro significado que eu não vou ficar aqui agora, porque não é a intenção. Mas, queridos irmãos, o arrependimento é que leva a pessoa à salvação. Davi caiu em pecado, mas se arrependeu. E Deus o perdoou. Depois de mandado matar Urias, ter traído Urias, né? Ter deitado com Batseba, com o adultério. Deus o perdoou porque ele se arrependeu. Deus perdoa Salomão dos seus erros porque ele se arrependeu. Jesus perdoou Pedro por ter traído ele lá, renegado 3 vezes, porque ele se arrependeu. Então, o arrependimento é que nos vai nos levar à graça e à salvação. Mas para que eu possa me arrepender, eu preciso compreender que eu estou debaixo de uma lei. E que eu cometi um pecado porque eu descumpri essa lei. E quando eu descumpro essa lei, eu caio em pecado. Então aí eu preciso do arrependimento, então, e assim alcançar a salvação. Eu preciso entender que eu estou debaixo de uma lei. Que lei é essa? Amar a Deus acima de tudo. E como é que eu faço isso? Né? E amar o próximo como nós mesmos. Mas como é que eu faço isso? Aí a Bíblia nos ensina. Está lá no Velho Testamento. Como que eu amo a Deus acima de tudo? Quando eu adoro somente a Ele, quando eu não tenho outros deuses diante dele, não adoro outra coisa que não seja Ele. E quando ele fala não adoro outras coisas, imagens, não está se referindo só a imagens de santos, de deuses, não. Está se falando de qualquer coisa que você use como ídolo. Como, por exemplo, uma janelinha, um pano com suor de um pastor, um, uma água curativa. Algo que não seja Deus.
Quando você usa algo para proteger a sua casa que não seja Deus, você está adorando outra coisa que não seja Deus. Terceiro, quando não usa o nome dele em vão. Não usar o nome dele em vão não significa somente não falar o nome dele em vão. Mas quando eu uso o nome dele, quando eu uso o nome que eu sou um cristão, eu posso chegar a pessoa e falar, eu sou um cristão. E eu dar o bom exemplo àquela pessoa demonstrando que eu sou um cristão. Então eu estou usando o nome de Deus corretamente. Agora, fala que eu sou um cristão, que eu sou um servo de Deus, que eu guardo os mandamentos, que eu guardo a lei, que eu faço tudo. Aí a pessoa me vê na rua com uma prostituta, entrando no meu carro, e eu entrando num motel com uma prostituta, ou eu numa balada enchendo a cara, ou eu na rua bêbado, eu estou usando o nome de Deus em vão, porque eu estou falando que eu sou um cristão e eu não estou cumprindo o que eu estou falando que eu sou. Você entende? Então, aí eu estou usando o nome de Deus em vão. Tá certo? E, por fim, guardar o dia santo, o sábado. O sétimo dia, que é o sábado do Senhor Deus, que é o Shabat. Nós devemos guardar o sábado. É o que Deus nos orientou, continua valendo. Quem segue a guarda do domingo, vocês que são, eu estou falando para quem é protestante agora, tá? Com todo respeito aos irmãos católicos, mas eu estou falando para quem é protestante, que não segue a igreja católica. Quem criou a guarda do domingo foi a igreja católica. Eles falam isso. Vocês podem pesquisar na internet, vocês vão achar várias papadas falando que foi a igreja católica quem criou a guarda do domingo, em homenagem à ressurreição de Cristo. Podem procurar que vocês vão achar. Então, quando vocês guardam o domingo e não ao sábado, vocês estão debaixo do poder da Igreja Católica. Você pode falar, não sou católico, eu não adoro imagens. Mas você está debaixo daquele poder que adora imagens. Por quê? Porque você está debaixo da lei que foi criada pela Igreja Católica. Quando você guarda o domingo. Tá? Não existe a queda do sábado na Bíblia. O sábado é uma das leis que você deve se arrepender de não cumprir. Entendeu? Agora, essas são as leis. E como que eu amo o próximo como eu amo a mim mesmo? Primeiro, eu tenho que me amar. Segundo, quando eu honro meu pai e minha mãe, quando eu não mato, quando eu não roubo, quando eu não adultero, quando eu não dou falso testemunho contra o meu próximo, e quando eu não cobiço o que não é meu. E quando eu pratico as boas obras. Entendeu? Então aí vem o amar ao próximo. Quando eu olho para um próximo necessitado, eu estendo a mão ajuda para ele. Mesmo que eu não possa, eu posso ajudar. Olha um exemplo de muitos mendigos que a gente vê por aí, que tem, às vezes o mendigo tá lá junto com um cachorro na rua, e tem o mendigo e tem o cachorro dele, ele faz o quê? Ele ganha um pãozinho, ele pega o pãozinho e divide com o cachorro. Ao invés dele comer sozinho, tá com fome, um pãozinho é pouco, deixa o cachorro com fome, não, ele divide. Ele tá fazendo o que ali? O amor ao próximo dele, o cachorro. Exatamente o que muitas pessoas não fazem. Pessoas que têm comida sobrando e não divide com quem não tem. Você entendeu? É exatamente esse exemplo que nós precisamos ter. A base para a salvação hoje em dia é praticar as boas obras. Eu tenho que guardar os mandamentos? Tenho, claro que tenho. Mas Deus não vai te punir se você não reconhece, por exemplo, a guarda do sábado como sendo mandamento de Deus. Ele vai entender que você não reconhece, que você não atingiu esse nível de compreensão. Que nem, por exemplo, eu atingi. Então eu posso falar, não vou guardar o sábado e vou ser salvo? Não, por quê? Porque eu atingi esse nível, eu compreendi que a guarda do sábado é um mandamento de Deus, que está em validade. Então, para mim ser salvo, eu preciso guardar o sábado. Agora, tem pessoas, por exemplo, como os nossos irmãos católicos, que eles não compreendem a guarda do sábado, né? Eles sabem, eles principalmente, eu tô falando dos membros da igreja, né? Tem padres que entendem até a guarda do sábado, mas não cumprem. Agora, esses aí vão ter que responder. Mas tem gente aí, padres e também membros da igreja católica, que sabem, membros da igreja católica, que sabem, é, não sabem que tem que guardar o sábado, nunca ouviram falar. Então você acha que os nossos irmãos católicos não vão ser salvos porque eles não conhecem o sábado? Não. Deus não vai julgar eles pelo sábado, ele vai julgar eles pelo resto da lei, pelas boas obras, ele está seguindo o que ele conhece, né? Então, por exemplo, os irmãos católicos não têm o mandamento, não ter imagens para adorar, não é? Então quer dizer que aí, só que tem um porém,
Eles têm o primeiro mandamento, adorar somente a Deus. Entendeu? Então, eles estão errados na adorar os santos? Sim, só que os nossos irmãos católicos, eles não compreendem cultuar os santos como adoração. Entendeu? Então, eles vão ser salvos. Deus está vendo, muitas deles são honestos, são servos de Deus, são abençoados. Eu tenho um amigo, que é meu melhor amigo, ele é totalmente abençoado, ele tem uma família abençoada por Deus. Eu não tenho dúvida que ele e a família dele vão ser salvos. Entendeu? Então, nossos irmãos católicos vão ser salvos. As igrejas protestantes que não guardam o sábado, ninguém vai ser salvo? Vão ser salvos, por quê? Eles não compreendem o sábado como sendo um dia de guarda. Então eles vão ser salvos, mesmo sem a guarda do sábado. Só que vai acontecer o quê, queridos irmãos? A segunda besta vai surgir. E aí sim, todos que estiverem vivos nesse momento, que não falta muito, vão ter que se decidir de guardar o sábado e usar o selo de Deus, ou guardar o domingo e usar o selo da besta. Qual vai ser? Qual marca você vai querer? A marca de Deus ou da besta? A hora que a segunda besta surgir, você vai ter que tomar a sua decisão. Não vai ter jeito. Entendeu? Não vai ter jeito. Você vai ter que tomar a sua decisão. De salvar, de se salvar ou não. Aí você vai ter que tomar a decisão de guardar ou não o sábado. Porque ele vai ser o selo de Deus. Mas enquanto isso não acontece, você pode tomar essa decisão agora de não guardar o sábado. Porém, no momento você vai ter que escolher. Mas, queridos irmãos, como eu te falei, Deus vai salvar as pessoas por o que elas entendem. O que elas compreenderam, ele vai cobrar delas o que elas compreenderam. Mas uma coisa ele vai cobrar. As boas obras, só agir com o bem ao próximo. Bem ao próximo. É isso que ele vai cobrar. O amor ao próximo, o bem ao próximo. É isso que ele vai cobrar da gente. Então, para me alcançar graça, eu preciso, no mínimo, fazer o bem ao meu próximo. Mas eu tenho que entender que se eu compreendo as leis de Deus e eu não as sigo, eu não vou ter salvação. Se você compreende as leis, você vai precisar seguir as leis. E pode ter certeza que na vida eterna nós vamos ter que continuar cumprindo as leis de Deus. Só que, é claro, como o pecado já não existirá mais, as leis de Deus vão voltar à origem, vão voltar à base dela, amar ao próximo como nós mesmos e Deus acima de tudo. Por quê? Porque eu não vou ter mais imagens para adorar, eu não vou ter mais os pecados para cometer. Você entendeu? Por quê? Porque a partir daquele momento, o mal já não existirá mais, o pecado já não existirá mais. Então, a lei vai passar a ser a da nova aliança. Aí, vai ser só a base ali que Jesus Cristo deu lá, o exemplo. Amar o próximo como a nós mesmos, a Deus acima de tudo. Porém, hoje em dia, como o mal ainda existe no meio de nós, para que nós entendamos que nós estamos em pecado, nós devemos primeiro entender a lei e assim nos arrepender dela. Né? Então, é interessante que a pessoa fala dos 7 pecados capitais, mas não ligam ele aos mandamentos. Né? Mas é assim, queridos irmãos. Então, resumindo finalmente, vamos entender como é que eu sou salvo? Pela graça. A graça é quem vai nos levar à salvação. Mas como que eu alcanço a graça? Quando eu me arrependo dos meus erros e começo a praticar o amor ao próximo. E é quando eu presto adoração somente a Deus. Basicamente, essa é a afirmação. Tá certo? É assim que eu vou alcançar a salvação. Só que, por não estar em cumprimento às leis de Deus, os 10 mandamentos, eu vou ter problemas na minha vida. É aí que está o X da questão. Quando eu não guardo os 10 mandamentos, eu vou ser perdoado por Deus. Porém, eu vou receber as consequências dos meus erros. Entendeu? Então, aquela pessoa que se deixa viver uma vida errada, em algum momento ela vai sofrer na vida para pagar pelos seus erros. Entendeu? Assim como Davi. Deus não perdoou Davi? Perdoou. Mas ele sofreu terrivelmente as consequências da vida dele por conta dos seus atos. E é o que acontece com todo mundo que deixa de cumprir a lei de Deus.
Por isso que nós incentivamos as pessoas a cumprir a lei, não para ser salvas, mas para que não sofram nessa vida, ou que sofra menos possível. Você entendeu? Para que você já esteja dentro da bênção de Deus. Pois quem segue a lei de Deus só recebe bênção. É isso que vocês têm que entender. Tá certo, queridos irmãos? Mas não entendam que a salvação vem pela lei. Não, não vem, vem pela graça. Tá bom? E é isso. Só foi uma oração de encerramento. Querido Deus amado, que o Espírito Santo possa nos iluminar e que nós possamos compreender que somente a graça do Senhor Jesus, o seu sacrifício na cruz, é que nos leva à salvação. Que Ele agora é o nosso sacerdote e é Ele quem leva nossas mensagens até Deus. E é Ele também que é o nosso juiz que está nos julgando neste momento para sabermos se nós vamos para a vida eterna ou não. Entendemos que, para chegarmos à vida eterna, Senhor, precisamos nos arrepender dos nossos erros e praticar as boas obras, praticar também o bem ao próximo. Que nós precisamos fazer o bem, praticar o amor, amar o próximo como nós mesmos e adorar somente a Deus. Compreendemos também, Senhor, que o não cumprimento das leis de Deus também trazem problemas para nós nesta vida. Mas nosso arrependimento nos levará à salvação. Sabemos também, Senhor, que o Senhor não vai condenar ninguém pelo que não sabe. Você vai julgar as pessoas pelo que elas sabem. Que assim seja, meu Deus. Possamos estar sempre juntos, agora e sempre. Que Deus abençoe a todos nós. Quem estiver trabalhando, que esteja inscrito no meu canal ou estiverem me ouvindo, mesmo que não esteja inscrito no meu canal, possam voltar para casa em segurança. Que assim seja, Senhor. A hora agradeço e glorifico. Esteja sempre comigo, meu Deus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Não esqueça, Deus vai nos julgar assim como nos julgam em provas. Entendeu? Então, eles falam, como é que é no concurso? Né? Ele vai, eu vou fazer um concurso para matemática. Ele vai, aí eles vão cobrar de mim português, inglês, história? Não. Eles vão cobrar de mim matemática. Então eles vão julgar pelo que eu sei. Deus vai fazer a mesma coisa. Você está num curso, você está fazendo um curso na sua igreja, que fala para você que tem que guardar o domingo, e não fala nada que tem que guardar o sábado, não fala nada para você que não pode comer as carnes imundas. Deus vai te julgar pelo que você sabe. Então, na sua prova, ele vai colocar tudo referente à sua doutrina, na sua igreja, à sua lei. Compreende? Então, na sua prova, vai ter de acordo com a doutrina que você está aprendendo na sua igreja. Então, se você segue seriamente o que está sendo ensinado na sua igreja, ele vai te julgar de acordo com o que você compreende, o que está no seu compreendimento. Entendeu? Ele é justo. A mim, ele vai julgar de acordo com o que eu compreendo. Então, eu compreendo a guarda do sábado, ele vai julgar se eu estou guardando o sábado. Eu compreendo que eu não posso comer carne imunda, ele vai me julgar se eu estou não comendo carne imunda. Agora, para quem é católico, por exemplo, ele vai julgar se a pessoa está praticando bem ao próximo, ele vai julgar se a pessoa trata as pessoas bem, se a pessoa faz bem a outra, ajuda quem precisa, ele vai julgar o católico se leva a sério a guarda do domingo, que o católico guarda, né? Se ele, é isso que ele vai julgar no católico. A testemunha de Jeová, ele vai julgar outra coisa. Então, cada um ele vai julgar de acordo com o que a pessoa segue, com o que a pessoa entende. Entendeu? Ele vai julgar. Agora, é claro que uma doutrina errada, por exemplo, a igreja que manda queimar fotografias de quem já morreu, essa pessoa, mesmo que esteja um membro daquela igreja que não queimou as fotografias, Deus não vai puni-la ou condená-la porque ela não queimou. Mesmo que a igreja dela tenha falado para queimar. Por quê? Porque é algo que não vem de Deus. Você entendeu? Ou, por exemplo, uma testemunha de Jeová que não aceita transfusão de sangue. E a pessoa precisa de uma transfusão e fizeram nela contra a vontade dela, sem ela saber. Né? O meu autorizou. Quando ela acordou falar que tinha feito transfusão, ela ficou desesperada. Ela vai ser salva. Primeiro, ela não quebrou a aliança de Jeová. Segundo, que Deus não vai punir ninguém por algo que ele não falou. Você entendeu? Então, queridos irmãos, é isso. Tá certo? Então, que nós possamos
fazer o bem não importa aqui. O mais importante no momento é que nós praticamos o bem ao próximo, que nós tratamos os nossos irmãos como nossos semelhantes, que nós respeitamos uns aos outros e a fé de cada um. Isso é o mais importante, tá? Leis e coisas vão vindo como consequência. E a graça vai nos fazer. A gente serve quando a gente alcança a graça, a gente entende como gratidão a Deus, nós estamos obedientes às suas leis e aos seus mandamentos. Mas nós precisamos primeiro alcançar esta graça. Tá certo? Nós temos que entender que temos que praticar bem quem precisa. E é isso que Jesus disse no texto de Mateus, que nós lemos no início da meditação. Praticar o bem. Você vê, quando você ajuda um pobre, você está ajudando a Deus. Quando você ajuda o necessitado, você está ajudando a Deus. Quando você vai e ajuda, vai lá e visita e prega para uma pessoa na cadeia, você está ajudando a Deus. Quando você visita alguém no hospital, você está, ou em casa doente, você está, e leva a mensagem de Deus para ela, você está fazendo bem ao próximo e está agradando a Deus. É como se você estivesse visitando Jesus e o ajudando e o alegrando. Você entendeu? Quando você vê uma pessoa na rua passando frio, quase nua de frio no inverno, e você vai na sua casa e vê agasalhos que você tem que você não usa e doa para essa pessoa, você está ajudando para Deus. É isso que Jesus está falando de fazer. E é isso que nós temos que seguir. Tá bom, queridos irmãos? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos.